Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar aqui, no Brasil. Isso aconteceu porque Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Mas calma aí que eu vou contar direitinho essa história. No início do século XIX, a França e a Inglaterra eram países capitalistas e industriais. Já Portugal ainda era um país mercantilista. Sendo assim, Portugal era dependente da Inglaterra economicamente e politicamente. Essa dependência é caracterizada pelo Tratado de Panos e Vinhos, assinado em 1703, o qual consistia no consumo de tecido pelos portugueses e no consumo de vinho pelos britânicos. Nesse período, a França era governada por Napoleão Bonaparte, o qual defendia os interesses da burguesia francesa. Deste modo, Napoleão desejava derrubar a Inglaterra. Então, os dois países entram em conflito e a Inglaterra vence. Sendo assim, a França reage. Foram 14 anos de disputa. A França dominava a terra e a Inglaterra dominava os mares. Essa disputa naval, travada entre a França junto com a Espanha contra o Reino Unido, foi evidenciada pela Batalha de Trafalgar em 1805. Mas então, percebe-se que Napoleão possuía supremacia sobre todo o continente, com exceção da Grã-Bretanha. Dessa forma, Napoleão decretou o bloqueio continental, ou seja, proibição de contato comercial com o Reino Unido pelos países dominados por Napoleão. Então, em 1806, em Berlim, a fim de estrangular a economia britânica, aqueles países que não respeitassem o bloqueio continental seriam invadidos pelas tropas francesas. Mas afinal, qual o envolvimento de Portugal nisso tudo? Então, como Portugal dependia da Inglaterra economicamente e politicamente, e a Inglaterra não havia respeitado o bloqueio continental, Portugal então fica sem saber o que fazer. Se romperia com a Inglaterra, perdendo assim o seu maior parceiro econômico e iria à falência, ou não iria romper e ser invadido pelas tropas francesas. Na dúvida, o príncipe reage. Dom Pedro VI prefere não arriscar o pescoço, então ele põe toda a sua corte em navios e vai embora para o Brasil. Mas quais foram as mudanças ocorridas no Brasil depois da chegada da família real? João tomou uma medida muito importante para o Brasil, que foi a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Essa medida promoveu mudanças para a economia brasileira e aumentou a influência dos ingleses no comércio do nosso país. Outras mudanças que também ocorreram foi a criação do Banco do Brasil em 12 de outubro de 1808, o início da atividade da empresa Régia em 1810, a abertura da Academia Real Militar em 1810 também, e por fim, a inauguração da primeira biblioteca solo nacional, a Real Biblioteca, a atual Biblioteca Nacional, em 1811. Bom, após todo o acontecimento entre Brasil e Portugal, a elite brasileira percebeu que os interesses de Portugal eram diferentes dos deles, o que acabou gerando um certo conflito de interesses por parte dos dois. E também uma certa vontade de separação política por parte do Brasil. E essa vontade de separação acabou gerando a independência, que aconteceu alguns anos depois. Mas qual foi o principal motivo dessa independência, essa vontade de fazer a independência? Bom, o estampinho inicial foi em 1820, quando Portugal, depois de ter sofrido as baixas contra a invasão francesa, acabou fazendo algumas exigências aqui para o Brasil. Uma dessas exigências dizia que o rei Dom Pedro VI deveria voltar para Portugal poder voltar a administrar as coisas. Só que ele só foi voltar mesmo em 1821. Só que ele voltou sozinho, deixando o seu príncipe, o seu filho, aqui no Brasil. E ele era Dom Pedro I. Só que, mesmo com o rei voltando, Dom Pedro VI,
a corte ainda queria que o príncipe também voltasse. Só que tanto a elite brasileira quanto o próprio príncipe não queriam que isso acontecesse. Então eles acabaram fazendo alguma resistência e o príncipe não voltou. Foi só então em 1822, mais precisamente no dia 7 de setembro, que o príncipe acabou recebendo uma carta da corte portuguesa. Essa corte dizia mais outras exigências. Então, cansado de tudo isso, o príncipe acabou fazendo a separação política, ou então a independência, transformando o Brasil num reinado. Após a proclamação da independência por Dom Pedro I, o Brasil tornou-se uma nação. Nação é um conceito ligado à identidade, à cultura e aos fatos históricos. Por nação, a gente entende que é o agrupamento ou organização de uma sociedade que partilha dos mesmos costumes, características, idioma, cultura, que já possuem uma certa tradição histórica. Proclamar a independência, era necessário implantar no país as bases para o surgimento de uma nova nação, sendo necessário expulsar as tropas portuguesas, estruturar as forças armadas e dar ao Estado uma constituição. Com a independência vieram várias reações, como as tropas fiéis a Portugal se manifestaram contra a independência e houveram vários conflitos em várias províncias, como a do Grão-Pará, Maranhão, Piauí e Cisplatina.